Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos agora na primeira carta de Pedro, agora no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Continuando, versículo 1 a 3 diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. O novo nascimento requer uma nova forma de nutrição. E requer também um despojamento de toda maldade e todo dolo. Por quê? Porque tudo aquilo que nos constitui no mundo é rejeitável. Tudo aquilo que é o nosso dolo, a nossa malícia, a nossa maldade, a nossa maledicência, tudo isso tem que ser rejeitado por via do novo nascimento. Para que aí sim aquilo que nos constitui espiritualmente possa então ser introduzido. De modo que o Evangelho pede de nós um despojamento completo. Completo. Esse é o tema logo no começo, no capítulo 5 a 7 de Mateus. Há várias palavras saídas dos lábios do Senhor que nos convidam à renúncia, que nos convidam à perda, que nos convidam a despojar tudo aquilo que nos é caro no mundo em prol do Evangelho. E nós devemos nos despojar de toda a malícia que nos constitui como seculares, como mundanos, e desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. E aqui é um desejar ardente da palavra de Deus, de ser nutrido pela palavra de Deus, de ser formado pela palavra de Deus, de ser educado pela palavra de Deus, para que através disso vamos crescendo. O Filho de Deus tem que ser apegado à palavra. Não deve ser negligente, não deve ser relapso, não deve ser morno com relação à leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus e o crescimento e a meditação na palavra de Deus. Deveríamos ou devemos ter desejo ardente da palavra de Deus. Eu fico vendo assim, sinceramente, é triste. Eu temo que, em grande parte, essa exortação de Pedro caia no vazio. Porque, infelizmente, uma parte considerável dos irmãos, dos crentes, não desejam ardentemente, não são leitores assíduos da palavra, não procuram esquadrinhá-la, meditar nela e por ela ir crescendo. O genuíno leite espiritual é a palavra de Deus não falsificada, não misturado com coisas assim alheias demasiadamente, porque às vezes as pessoas têm uma fama muito grande de um crescimento, obviamente que o novo nascimento propõe uma nova nutrição, daí a necessidade de se alimentar da palavra, mas às vezes o afã de crescimento leva as pessoas para muitas coisas que não são a palavra de Deus. E que muitas vezes as pessoas não vigiam, acabam rivalizando com ela. O genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. São as Sagradas Escrituras. Esse é o genuíno leite espiritual. Que não deve ser misturado com especulações, com ciências humanas, com apócrifos e tudo quanto é coisa. Não deve ser misturado. O genuíno leite espiritual é apenas a palavra de Deus. Nela devemos nos firmar. Nela devemos nos basear. Nós lemos, por exemplo, lá no livro de Atos, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que estava sendo ensinado pelos apóstolos, a palavra de Deus, que num primeiro momento é verbal, e depois vai ser registrada e vai ser o nosso cânon, nosso Novo Testamento. Mas ela é verbalizada em primeiro lugar. E um fato curioso é que quando Paulo está pregando a palavra, ele é crivado, ou ele é julgado, ou avaliado pela própria palavra. Nós lemos lá no livro de Atos que os bereanos, quando ouviam as pregações de Paulo, consultavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Curiosamente, aquilo que veio a ser tornar escritura para nós, as palavras de Paulo, passou pelo teste da própria palavra de Deus por meio dos bereanos. E eles fazem muito bem, é o que devemos fazer também. A palavra de Deus deve ser a medida, deve ser o nosso sol da escritura mesmo, como diriam os reformadores. Porque o que extrapola da palavra de Deus é heresia, o que extrapola da palavra de Deus é desvio do evangelho. Portanto, despojando de toda maldade e malícia, nos alimentemos da palavra de Deus e para que por ela possamos ir crescendo e nos amadurecendo no Senhor. Versículo 4 a 8, resumidamente. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Por isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, e quem nele crer não será de modo algum confundido. Para vós outros, portanto, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Se refere às pessoas de maneira geral, e também Israel, tudo isso, porque se aplica amplamente, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens e substituída por religiões, muitas vezes. Substituída por Buda, por Maomé, por Lao Tse, por filosofia, por ideologias, por projetos pessoais de vida. Há muitas pessoas que fazem isso. Não tenham o Senhor Jesus como a pedra da sua vida, o alicerce da sua existência. Porque é disso que se trata aqui. De nos rendermos e nos posicionarmos sobre essa pedra em nosso modo de viver, como filhos de Deus. Os homens rejeitam essa pedra, mas para nós ela é eleita e preciosa. Quando Jesus falou para os apóstolos, as pessoas começaram a abandonar Jesus, quando Jesus começou assim a apertar mais o discurso, as pessoas começaram a se afastar dele, quando viram assim o compromisso maior. E Jesus chegou para os apóstolos e disse: vocês também querem ir embora? E Pedro disse: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e entendido que tu és o Santo de Deus. Essa é a consideração que devemos ter com o Senhor, como aquele que foi enviado por Deus e alicerce da nossa vida, pedra angular da nossa vida. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Jesus é o fundamento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Porque nós vemos lá em Coríntios que quando Moisés fez verter a água da rocha, relacionada àquela água vertendo da rocha, a carta aos Coríntios diz assim: seguíamos, beberam de uma rocha espiritual, e a rocha era Cristo. Seguia uma rocha espiritual, e a rocha era Cristo, uma pedra que os seguia, da qual eles bebiam, da qual tinham a sede saciada. A rocha que os seguia era Cristo. Isso Paulo fala no Novo Testamento. Jesus já é a rocha para eles. Embora esteja sendo uma dispensação, assim, como vou dizer assim, de sombras ainda, mas já é Jesus. Porque o Antigo Testamento fala das promessas acerca do Messias, e o Novo Testamento fala de Jesus mesmo como Messias, Israel, nosso Messias, já vindo e explicitando e fazendo cumprir todas as promessas que estão no Antigo Testamento em plenitude, trazendo em plenitude daquelas coisas. Então Jesus é o fundamento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é o personagem principal. E aqui Pedro faz um contraste em pessoas crentes e descrentes. Ele diz que há pessoas que rejeitam, os homens rejeitam, e diz que essas pessoas tropeçam para aquilo que foram postos. Aqui já é uma referência a Israel. Por quê? Porque Israel foi posto como nação modelo, como povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Era Israel a princípio. Mas eles rejeitaram o seu Messias e continuam rejeitando até hoje o seu Messias. Isso também, inclusive, foi profetizado por Simeão, lá no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Simeão está ali na apresentação de Jesus, quando Jesus completa 8 dias e é levado para ser circuncidado, é bebezinho ainda. E Simeão pega Jesus no colo e a esse Simeão tinha sido revelado que ele não veria, que ele não morreria antes de ver o Messias. E ele pega Jesus no colo e fala para Deus: olha, agora você pode me levar, porque eu já vi a tua salvação. E ele fala que esse será sinal de contradição, será motivo de abatimento e soerguimento de muitos Israel, e para ser sinal de contradição. Porque em relação a Israel, Jesus é a pedra angular das promessas feitas a Israel, que se ampliam para as outras nações depois. Mas os judeus não aceitaram. Então teve judeus que aceitou e teve judeus que não aceitaram. E esses judeus que não aceitaram, a pedra se tornou pedra de tropeço. E serão julgados por causa disso. Jesus disse em relação aos judeus: olha, sobre que essa pedra cair, será reduzida a pó. Quem tropeçar nela vai se perder. Teve um lá que disse: tal não aconteça. Mas o que está dizendo então quando diz a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e rocha de ofensa? Aquele sobre que ela cair será reduzido a pó. Jesus reafirmou que haverá juízo para aqueles que o rejeitam como seu Messias, tanto os judeus quanto os gentios. Aqui está falando especificamente
para os judeus, mas os judeus continuam achando ainda que por serem filhos de Abraão estão com tudo garantido. E alguns crentes, equivocadamente, parecem achar isso também, que os judeus são salvos, independente de estarem alicerçados na verdadeira rocha que é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e a única rocha da nossa salvação, não há nenhum outro. Versículo 9 a 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Raça eleita, sacerdócio real. Essa palavra está lá no Antigo Testamento referindo-se a Israel. Israel era para ser essa raça eleita, sacerdócio real. Mas agora Pedro amplia isso em Jesus. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 5 diz que Jesus, através da sua cruz, ele comprou para Deus homens, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituíram reis e sacerdotes para o seu Deus. Jesus constituiu pessoas de todos os povos, línguas e nações, constituiu como rei e sacerdote para Deus. Já não há mais aquela exclusividade identitária de Israel como raça eleita e sacerdócio real. Não é mais Israel. São todas as pessoas. E Pedro parece enfatizar esse aspecto quando ele fala: vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Se referindo justamente ao restante da humanidade sendo trazida, aquele resto de povo que não era parte das alianças, que não era parte das promessas, os que estavam longe, como diz lá em Efésios capítulo 2, trouxe para perto. Pedro se associa com Paulo nesse sentido, dizendo que raça, eleito sacerdócio real e nação santa é todo aquele que aceita Jesus por meio do novo nascimento. Há uma outra base identitária agora, que não passa mais pela raça, que não passa mais pela descendência humana de Abraão, e sim aqueles que são da fé. O Novo Testamento a todos inclui. Portanto, não existe mais algo como Israel hoje em dia, Israel como povo de Deus, embora as pessoas falem muito hoje em dia, mas não existe isso mais. Não existe mais isso. E tudo que a palavra de Deus fala agora, fala a todo aquele que está em Jesus. É real a todo aquele que estava em Jesus. Mesmo palavras assim que anteriormente se aplicavam a Israel no Antigo Testamento, se aplicam agora à igreja e ao Filho de Deus. Porque Jesus ampliou isso. Raça eleita, sacerdócio real. Todo aquele que está em Jesus é raça eleita e sacerdócio real. Por quê? Porque está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus e participa do seu reino como igreja, fazendo a obra de Deus, pisando aos pés serpentes e escorpiões e levando o evangelho ao mundo. Isso é desse modo que a igreja é raça eleita e sacerdócio real, por aquilo que ela tem em Jesus, através de Jesus e pelas chaves e autoridade concedida a ela pelo próprio Senhor. Versículo 11 a 17, resumidamente, continuando. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Não há o menor traço aqui de marxismo, aqui de se levantar contra a autoridade, contestação e tudo mais. Eu acho curioso hoje em dia, como mesmo no meio da igreja, há uma mentalidade assim do tipo marxista, excessivamente contestatória, excessivamente crítica, que fala de estruturas e erros e de tudo mais. Existem realmente muitas coisas erradas, mas essa mania de criticar demais é uma coisa tipicamente marxista. Aqui, por exemplo, nós lemos uma exortação que tem de muita mansidão, tem de muita humildade. As exortações finais de Pedro nesta carta vão pender muito a isso. E ele diz que isso é o modo pelo qual nós somos peregrinos. A nossa sujeição, a nossa abstenção das paixões carnais e a nossa sujeição às autoridades é parte daquilo que nos constitui como peregrinos no mundo. No primeiro momento ele fala, como peregrino forasteiro que sois, abster das paixões carnais. Vamos situar isso aqui. Duas coisas não fazem parte da identidade do cristão. Uma, paixões carnais. Outra, revolta contra a autoridade constituída. Porque aqui, como peregrino e forasteiros que sois, e aí segue as exortações. Então vamos entender isso. O que nos constitui como crentes nos coloca fora de toda a paixão carnal.
Não podemos ser carnais e ainda assim sermos forasteiros. Por quê? Porque se nós somos contestadores da autoridade, se nos levantamos contra as autoridades e se formos pessoas carnais, nós estamos andando segundo o curso do mundo. Seja numa ideologia marxista, seja em um modo secular de vida, de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Então, essa exortação de Pedro fala que a nossa santidade deve nos levar a uma abstenção de certas coisas. A abstenção das paixões carnais, daquilo que é agradável à nossa carne, a satisfação carnal, e também de sujeitar às autoridades, entendendo como extensão do trono de Deus, entendendo que o trono de Deus é a fonte de toda a autoridade. Isso o Senhor Jesus disse a um orgulhoso Pilatos, que o estava condenando e ameaçando a Jesus, dizendo, eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar. E quem vai ser? E Jesus diz a ele, não terias autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não te fosse dada. Então, o crente sujeito às autoridades, ele reconhece a autoridade tendo no Senhor como fonte última, porque é isso que está escrito aqui. Né? Diz assim, sujeitado a toda instituição humana por causa do Senhor. Nós estamos nos sujeitando por causa do Senhor. Não é por causa da autoridade em si, mas é por causa do Senhor, entendendo a mão do Senhor isso, como fonte última de toda a autoridade. E diz assim, para que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, o crente contestador, o crente briguento, o crente revolucionário, ele é, de certa forma, associado com o mundo. Porque o mundo é desse jeito, o mundo é briguento, o mundo não é manso. No mundo animo não há mansidão. Isso que nós temos que entender. O que nos contrasta com o mundo realmente? O que nos contrasta com o mundo? Uma bela ideologia? Uma bela sensatez política? O que nos contrasta com o mundo? Nossas belas elucubrações filosóficas acerca das coisas do mundo, o que nos contrasta com o mundo? O testemunho da mansidão é o que nos contrasta com o mundo. É disso tudo que se trata aqui. É disso tudo que se trata aqui. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei, ao imperador. Honrai a Nero. Nero? Honrai a Nero. Está escrito aqui. Era o Nero aí, nessa 62. Em plena perseguição de Nero, honrai ao rei. Em plena perseguição, ele está falando isso. Então, o crente ele tem que ser humilde e tem que ser de uma humildade geral, tratando a todos com honra. Todos com honra. Uma pessoa uma vez disse que o maior sinal de humildade não é o modo como você trata as pessoas que estão acima de você, e sim as pessoas que estão abaixo de você. A pessoa realmente humilde trata com honra pessoas que estão abaixo dele, não acima. Porque todo mundo se curva diante do tacão da autoridade. Todo mundo se curva, reverentemente, diante de um policial, diante de dois canos fumegantes. Mas quem é que se curva diante de uma pessoa que se considera abaixo de você? Quem é que se curva ou honra um catador de lixo, um gari, uma pessoa mais humilde? Quem é que honra um humilde? E, no entanto, a exortação da palavra de Deus é tratar a todos com honra. Tratar a todos com honra, amar aos irmãos, temer a Deus e honrar ao rei, honrar ao governante. Então, esse composto é um composto de humildade e de mansidão que deve caracterizar o Filho de Deus. É claro que existem coisas legítimas num país democrático, de manifestação, de contestação. Não estou falando desse tipo de coisa. Estou falando daquela postura eminentemente assim, rígida e crítica, que pode assim, nos desalojar de um pensamento assim, mais, de uma postura mais segundo o Evangelho de Deus, que tende muito mais à mansidão, à humildade e à concórdia do que à contestação e à crítica exacerbada. Para o crente não deve haver desnível nenhum de tratamento. Para o crente. Não deve haver desnível nenhum. Ele deve tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Tudo isso simultaneamente, com toda a humildade e com toda a graça. Esse deve ser o nosso testemunho perante as pessoas e no modo como as tratamos. Terminando aqui, versículo 18 a 25. Servos, sede submissos ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato.
que alguém suporte tristezas por motivo de sua boa consciência para com Deus, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Versículo 18 a 25, resumidamente, está sempre resumido, é bom avisar. Servos, serem submissos. Está falando para os escravos serem submissos aos seus senhores aqui. Não está falando para os escravos se levantarem e fazer uma rebelião. Não. Está falando para ser submisso aqui. O que é o evangelho na engrenagem social? Obviamente que quando falamos de Filemão, já disse como os princípios do evangelho acabaram sendo assim a base para a própria abolição da escravatura. Mas isso o evangelho fez segundo o seu curso natural, mudando os corações, e não se levantando assim marxisticamente, socialisticamente contra as estruturas. Não foi assim. Mas foi através de uma mudança de coração. E nós vemos assim que o crente, geralmente, ele é cordato, ele vive assim uma transcendência de existência que faz com que, mesmo em uma situação aqui, no caso de escravidão, ele tenha realmente um coração humilde e suporte tristezas por motivo de sua boa consciência diante de Deus. Então ele não vai ser rebelde nem nada, ele vai honrar o Senhor e vai ver nisso a sua identificação como o Senhor. Uma coisa que muitas vezes a gente se esquece, o problema é esse, a gente assim, como já disse antes, algumas expressões da Bíblia tinham um sentido mais explícito, mais pleno na época em que foi escrito. Então, quando nós lemos aqui Paulo, servo de Jesus Cristo, nós não entendemos, assim, por nosso contexto, que Paulo está dizendo que ele é escravo de Jesus, nesse mesmo sentido que Pedro está falando que os escravos devem ser submissos. E Paulo aplica espiritualmente isso, em toda humildade. E aqui, por exemplo, ele fala, ele exorta os escravos a serem submissos e evoca a figura de Cristo como exemplo. Por quê? Porque Jesus não assumiu a forma de servo, não está escrito lá em Filipenses isso? Jesus não assumiu a forma de servo, não foi sujeito ao Pai até a morte de cruz. Então, essa é a base de toda a submissão que nós devemos ter. Aqui, no caso, está falando dos escravos, mas todo o espírito de humildade tem, nessa atitude do Senhor, a sua base. E se for para suportar tristeza com pessoas que são más, e aqui Pedro está falando dos escravos que têm senhores sobre si que são maus, mesmo assim ele deve suportar humildemente aquela tristeza, sabendo que o Senhor Jesus também passou por isso. Porque o enredo da nossa salvação teve esse mesmo trajeto de humilhação, de agressão, de incompreensão. Então, Pedro fala isso em relação aos escravos, mas eu diria assim, que a nossa vida inteira como servo de Deus deve ter esse mesmo exemplo, deve ter essa mesma base, essa mesma trajetória, porque todos devemos seguir os passos de Jesus, devemos seguir os passos de Jesus. Se os passos de Jesus são um exemplo para quem é escravo, no sentido pleno, no sentido social, também é base para aquele que quer ser servo de Deus e quer amar e servir ao Senhor. Porque através dessa humildade, através dessa sujeição ao Senhor, é que nós extraímos as bases para a nossa sujeição uns aos outros e para o serviço uns para com os outros. Devemos ser servos uns dos outros, como Paulo diz na outra passagem. E isso é seguir o passo de Jesus. É levar a cruz de Jesus. Ser como ele foi. Sermos para o nosso próximo o que o Senhor tem sido para nós. Servo. Porque assim o Senhor nos ensinou, assim o Senhor exemplificou lavando os pés dos discípulos, fazendo justamente uma ação simbólica em que era o escravo que fazia. Pegando justamente uma atitude de escravo para exemplificar o que deve ser o coração de todos nós. Paulo se chama de servo. Nós também somos servos. Assim devemos ser, assim devemos fazer, ampliando o sentido daquilo que Pedro fala para esses escravos, entendendo que a base da nossa identidade espiritual no Senhor, se nós realmente compreendemos o Evangelho, está aqui, em seguir os passos de Jesus e sermos servos uns dos outros em amor, sujeitando-nos uns aos outros em amor. Amém? Deus abençoe, irmãos.